Então abra comigo a sua Bíblia, Evangelho de Jesus segundo escreveu Mateus, capítulo de número 8, a partir do versículo 5. Mateus 8, versículo 5. Digno de glória, Aleluia, e honra, levantamos nossas mãos para o teu nome exaltar. declare digno de glória e honra, levantamos nossas mãos para teu nome exaltar, porque grande és tu, maravilhas fazes tu, não há outro igual a ti, não há outro igual. Mais uma vez declare, porque grande és tu, maravilhas fazes tu, não há outro igual a ti, não há outro igual a ti. Mateus capítulo 8, verso 5. Quando Jesus entrou na cidade de Cafarnaum, um oficial romano foi encontrar-se com ele e pediu que curasse o seu empregado. Ele disse: Senhor, o meu empregado está na minha casa, tão doente que não pode nem se mexer na cama. Ele está sofrendo demais. Eu vou lá curá-lo, disse Jesus. O oficial romano respondeu: Não, Senhor, eu não mereço que o Senhor entre na minha casa. Dê somente uma ordem. Dê somente uma ordem, e o meu empregado ficará bom. Verso 9. Eu também estou debaixo da autoridade de oficiais superiores, e tenho soldados que obedecem às minhas ordens. Digo para um: vá lá, e ele vai. Digo para o outro: venha cá, e ele vem. Digo também para o meu empregado: faça isto, e ele faz. Quando Jesus ouviu isso, ficou muito admirado e disse aos que o seguiam: eu afirmo a vocês que isto é verdade. Nunca vi tanta fé, nem mesmo entre o povo de Israel. Feche os seus olhos. Pai, muito obrigado por essa palavra. Oh Espírito Santo, tu tens total liberdade nesse lugar. Aquieta os corações, Senhor. Traz vigor e graça sobre nós. Traz alegria para o teu povo. Nos dá a paz que excede todo entendimento, Pai. Fala conosco, Espírito Santo. Nos dá espírito de sabedoria, de conhecimento e revelação da palavra. Em nome de Jesus, amém. E graças a Deus, pode tomar o seu lugar. As palavras que declaramos, elas são poderosas. Aquilo que sai da nossa boca tem muito poder. O grande problema é que às vezes a gente não presta atenção naquilo que falamos. Sabemos que a palavra tem poder, sabemos que aquilo que sai da nossa boca tem muito poder, mas a gente não presta atenção e acaba falando qualquer coisa. Falamos coisas que desagradam a Deus, falamos coisas que desagradam a nossa família, falamos coisas que até desagradam a gente mesmo. A gente se arrepende muitas das palavras que saem ou que saíram da nossa boca. Só que nós precisamos entender que é necessário parar para refletir, mudar alguns conceitos, ajustar os princípios, alinhar todas as coisas, porque de verdade o que falamos tem poder. Precisamos entender que há um peso espiritual em cada palavra que sai da nossa boca. Há um poder em cada palavra que a gente declara. A Bíblia diz que aquilo que falamos tem a capacidade de trazer vida ou morte.
de trazer ânimo ou desânimo, saúde ou enfermidade, paz ou destruição. Uma palavra é suficiente para mudar o destino de alguém. Apenas uma palavra. Então eu já quero que você chame a atenção de alguém que está do seu lado e diga: meu irmão, preste atenção nas palavras que você tem declarado. Isso, diga para o outro que está perto de você: cuidado com o que você fala, porque a palavra tem poder. Nós queremos ter uma família abençoada, estamos declarando palavras de maldição sobre a nossa casa. Queremos ter um emprego maravilhoso, estamos reclamando sobre o emprego que temos. Queremos ter um salário extraordinário, estamos murmurando com o pagamento que pinga na nossa conta. Nós precisamos aprender a profetizar, aprender a declarar, ser grato com aquilo que já temos e falar: Senhor, multiplica, Senhor, abre novas portas, novas possibilidades. Te agradeço por tudo que o Senhor já me deu, mas eu quero viver algo novo, Senhor. Me dá uma promoção, Senhor. Eu estou estudando, eu estou me capacitando, eu estou me esforçando para adquirir mais, para conquistar mais, para romper. Nós precisamos fazer alguma coisa, nós precisamos agir, e isso começa pela palavra, com aquilo que sai da nossa boca. Não podemos viver em murmuração, não podemos ficar reclamando daquilo que já temos. Temos que aprender a ser grato com tudo que Deus já nos deu e profetizar sobre aquilo que queremos viver, declarando um novo tempo, uma nova história sobre a nossa casa, sobre a nossa família, sobre todas as áreas da nossa vida, porque afinal há poder na palavra. Uma palavra pode mudar tudo. Uma palavra pode transformar muitas realidades. E é interessante porque no texto que nós lemos, a Bíblia mostra claramente sobre o que estamos falando. A Bíblia diz que Jesus entra em Cafarnaum. Jesus entra em uma cidade, e um centurião romano, ele vai ao encontro de Jesus. Aqui eu quero abrir um parêntese, eu já vou continuar falando sobre isso, mas eu preciso abrir um parênteses aqui, porque a Bíblia diz que Jesus entra na cidade, só que é um cidadão romano que vai até Jesus. Pastor, o que isso me ensina? É que Jesus está nesse lugar. Jesus disse: eu estarei convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Jesus disse: se 2 ou 3 estiverem reunidos no meu nome, ali eu estarei no meio de vós. Jesus chegou nesse lugar, só que cabe a nós atrairmos a presença dele. Jesus entrou em Cafarnaum, mas foi o centurião que foi na presença dele dizendo: Senhor, eu preciso de um milagre, Senhor, eu preciso de uma resposta, Senhor, entra na minha vida e muda a minha história, Senhor, vem com graça sobre mim. Jesus está aqui. Vou repetir: Jesus está aqui. Agora nós precisamos atrair a presença dele, como aquele cego Bartimeu, que não conseguia enxergar as coisas naturais, mas ele entendia o mundo espiritual. Ao saber que Jesus estava passando, ele começa a gritar e clamar: Jesus, filho de Davi, tende compaixão de mim. Os olhos naturais estavam fechados, mas os olhos espirituais estavam abertos, porque os discípulos tentaram calar ele, as multidões tentaram abafar a voz dele, mas quanto mais eles repreendiam Bartimeu, mais Bartimeu clamava. Talvez você está aqui e os problemas têm tentado calar sua voz. Talvez você está aqui e as circunstâncias estão tentando paralisar você, mas nessa noite, em nome de Jesus, nessa noite, em nome de Jesus, atrai a presença. Atrai a presença. Chacoalhe alguém que está perto de você e diga assim: não me atrapalha, porque nessa noite eu quero a presença para mim. Se você não der glória comigo, eu vou mudar de lugar.
eu não vou perder a presença. Se eu fosse você, eu começava a glorificar. Diga bem forte: aonde Jesus está, tudo pode acontecer. Aonde Jesus está, o meu milagre pode acontecer. Irmão, quando Jesus entra em Cafarnaum, a Bíblia vai dizer que um oficial romano vai à presença de Jesus, e ele pede para Jesus curar o seu empregado que sofre de uma terrível enfermidade. Jesus entra numa cidade, um centurião, um oficial do exército romano, ele chega diante de Jesus e ele pede para que Jesus cure a enfermidade do seu empregado. A Bíblia diz que esse empregado está numa cama, ele não consegue se mexer. Há uma enfermidade terrível, um homem sofre com dores, e ele está ali doente, sem poder sair do lugar. Então o cidadão, ou melhor, o oficial romano, pede para Jesus: cura o meu empregado. E eu acho lindo porque Jesus responde dizendo: eu vou lá na sua casa, eu vou curar ele, eu vou lá para curá-lo. Aí esse oficial romano, ele diz: Senhor, eu não sou digno que o Senhor entre na minha casa, eu não mereço que o Senhor vá até a minha casa, somente dê uma ordem e o meu empregado ficará bem. Em outras palavras, o centurião está dizendo: Jesus, eu sei no poder que o Senhor tem, e eu sei o poder que tem as palavras. Basta apenas uma palavra sua, Senhor. Basta apenas uma ordem do Senhor, e a vida do meu empregado mudará para sempre. Estou aqui para te dizer, meu irmão, talvez você está na situação desse empregado. Os problemas são tão grandes que você sofre com dores até no corpo físico. Os problemas estão tão grandes que você tem vontade de ficar numa cama como esse empregado. As tuas dificuldades são tão grandes que você já não tem mais alegria e nem prazer em quase nada. Só que Deus te trouxe aqui para você ouvir essa palavra, porque uma palavra muda tudo, uma palavra transforma tudo. Deus te trouxe aqui para que você entenda que uma palavra muda a tua realidade para sempre. E eu estou aqui para declarar: a tua história vai se transformar num testemunho glorioso. A tua casa vai viver algo sobrenatural. A tua família vai experimentar algo novo da parte de Deus. Se prepara, porque Jesus está entrando na história. Uma palavra é suficiente para transformar completamente a vida de alguém. Uma palavra, apenas uma palavra pode mudar completamente a vida de alguém. Irmão, por uma palavra casamentos já foram destruídos e outros já foram restaurados. Por uma palavra, um casal, ao falar uma palavra maldita, sem pensar, uma palavra que trouxe angústia, tristeza, despertou raiva, destruiu o casamento. Uma palavra. Só que por outro lado, outros casais já tiveram seus casamentos restaurados por causa de uma palavra. A palavra tem poder de vida, a palavra tem poder de morte. Nós só precisamos aprender a ouvir a palavra certa e a declarar a palavra mais correta em nome de Jesus. Por uma palavra, casamentos foram destruídos e casamentos foram restaurados.
Por apenas uma palavra, muitos já fracassaram, outros tiveram vitória. Uma palavra que ouviu na infância, uma palavra que ouviu do cônjuge, uma palavra que ouviu do sócio, uma palavra que ouviu da mídia, uma palavra que ouviu de um amigo, trouxe fracasso. Mas também uma palavra pode trazer vitória. Uma palavra tem poder, uma palavra pode mudar completamente a vida de alguém. Por uma palavra, pessoas já tiveram seus sonhos frustrados. Por uma palavra, pessoas já realizaram sonhos. Eu não sei quem você é da história, mas eu quero declarar que a partir dessa noite, essa palavra vai trazer vitória, bênção e milagre para a sua vida. Essa palavra vai trazer paz, alegria e felicidade para você. Essa palavra vai trazer prosperidade para você e para toda a sua família, em nome de Jesus. Quando eu falo em prosperidade, eu não estou falando simplesmente em dinheiro, mas eu estou falando em paz, eu estou falando em alegria, eu estou falando em comunhão, em amor, em unidade, eu estou falando em fidelidade, em honra, em sucesso, eu estou falando em plenitude. Todas as áreas da sua vida cheia da glória de Deus, todas as áreas da sua vida cheia da glória e do favor de Deus, todas as áreas abençoadas em nome de Jesus. Diga bem forte: uma palavra muda tudo. Uma palavra muda tudo. Irmão, eu tenho ouvido muitos testemunhos. Essa semana eu estava conversando com um dos irmãos que eu atendi aqui na igreja, e ele estava me dizendo: pastor, 2023 foi um ano terrível. 2023 eu fiquei um ano inteiro em depressão. Saí muito pouco da cama, não trabalhei o ano inteiro, mal, pastor. E no mês de novembro do ano passado, eu estive aqui na igreja. Pastor, foi apenas um culto, foi apenas uma vez, foi apenas uma palavra. Pastor, eu saí da depressão depois daquele culto. Pastor, eu usava drogas por 13 anos e desde aquela noite eu nunca mais usei drogas. Pastor, eu era viciado no cigarro, eu não conseguia me libertar do cigarro. Depois daquela noite nunca mais eu fumei, nunca mais eu bebi. Eu era viciado em pornografia, eu fui liberto da pornografia. Depois daquela noite nunca mais. Uma palavra muda tudo. Uma palavra pode transformar a realidade. Uma palavra pode, fazer algo sobrenatural. E eu quero declarar em nome de Jesus: essa é a noite da palavra. Essa é a noite onde a tua vida nunca mais será a mesma. Essa é a noite que Deus está entrando com providência. Deus está entrando nessa causa. Deus está entrando na tua casa. Se prepare, porque Deus está liberando uma palavra. Uma palavra muda tudo. Uma palavra muda tudo. Por isso é importante falarmos a coisa certa. Diga bem forte: eu preciso aprender a falar a coisa certa. Provérbios capítulo 12, verso 18, a Bíblia vai dizer assim: as palavras do falador ferem como pontas de espada, mas as palavras do sábio podem curar. Vou repetir: as palavras do falador ferem como pontas de espada, mas as palavras do sábio podem curar. Quem fala sem pensar, uma hora vai machucar, vai ferir alguém. Mas quem usa a sabedoria no falar vai trazer cura e refrigério para muitos. E eu quero declarar em nome de Jesus sabedoria de Deus sobre a tua vida, sabedoria de Deus sobre os teus lábios, sabedoria de Deus sobre os teus pensamentos. O que vai sair da sua boca será para restauração, será para cura, será para graça e favor de Deus, em nome de Jesus. Diga bem forte: falar o certo demanda de 3 virtudes.
3 virtudes para falar o que é correto. Primeiro, sabedoria. Segundo, conhecimento. Terceiro, fé. Diga bem forte: sabedoria, conhecimento e fé. No texto que nós lemos, nós vamos ver que o centurião romano carregava essas 3 virtudes. No verso de número 10 do texto, ou melhor, do verso 8 até o 10, nós vamos ver essa realidade. A Bíblia vai dizer no verso 8, 9, que o oficial romano, ele diz que Jesus não precisava ir na casa dele, que bastava apenas uma palavra. Isso se dá por alguém que tem conhecimento de quem Jesus é. Isso se dá por alguém que conhece a palavra de Deus. Isso se dá por alguém que tem a revelação do Espírito Santo. O centurião falou: Senhor, não é necessário que o Senhor vá até a minha casa. Eu sei o poder que tem as palavras, eu sei quem o Senhor é, eu te conheço. Basta apenas uma ordem tua, basta apenas uma palavra tua, e o meu empregado vai ser restaurado, e o meu empregado vai receber cura, e a vida dele nunca mais será a mesma. Aí, com muita sabedoria e conhecimento, o oficial romano, ele começa a explicar dizendo: Senhor, eu também estou debaixo de autoridade de oficiais superiores, e tenho soldados que obedecem às minhas ordens. Eu digo para eles: vai lá, e eles vão. Eu digo para o outro: vem cá, e ele vem. Eu digo: faça isto, e ele faz. Ou seja, eu conheço de autoridade, eu sei o poder que tem a palavra. Aquele oficial romano, ele usa a sabedoria para falar com o mestre. Ele não fala de qualquer jeito. Ele usa da graça e da sabedoria que vem de Deus, para dizer para Jesus: Senhor, eu sei da autoridade que o Senhor tem, eu tenho conhecimento do poder que o Senhor tem, basta apenas uma palavra. Só que para a gente declarar palavras poderosas, nós precisamos de conhecimento, de sabedoria e de fé. A fé nós encontramos no verso de número 10. A Bíblia diz: quando Jesus ouviu isso, ficou muito admirado e disse aos que seguiam: eu afirmo a vocês que isso é verdade. Nunca vi tanta fé, nem mesmo entre o povo de Israel. Irmão, eu entendo que nada pega Deus de surpresa. Não há nada que pega Jesus de surpresa. Não há causa, não há milagre que Jesus não possa agir e resolver e fazer. Mas existem 3 coisas que surpreendem Jesus: quando usamos sabedoria nas palavras, quando usamos conhecimento nas palavras, e quando usamos fé nas palavras. Aquele centurião não estava falando porque alguém disse para ele. Aquele centurião não estava falando somente porque ele via numa tradição. Não, irmão, ele tinha muita fé. A expressão que ele usou, a declaração que ele deu, dizendo: Jesus não precisa ir para minha casa, é porque ele carregava muita graça, muita sabedoria. Ele tinha conhecimento da causa, ele tinha fé no seu coração. E Jesus então fez um grande milagre. Jesus então fez algo sobrenatural e poderoso. E eu quero declarar que tudo isso você vai viver nos próximos dias. Escute o que eu estou lhe dizendo. Esses são dias de declararmos palavras com sabedoria. Não podemos mais falar de qualquer jeito. Não podemos mais abrir a boca de qualquer forma. Precisamos usar as palavras com sabedoria. Por isso é importante pedirmos sabedoria para Deus, porque a palavra de Deus diz que se quisermos sabedoria é só pedir, que de forma poderosa Ele vai enviar do céu para nós. Então é importante que eu e você busque em oração, no clamor, a sabedoria, porque palavras com sabedoria são palavras que vão ter poder. Palavras com sabedoria são palavras que vão abrir portas. Palavras com sabedoria são palavras que vão gerar milagres. Diga bem forte: o que eu preciso é usar minha boca com sabedoria.
Além de sabedoria, eu e você precisamos usar a nossa boca com palavras de conhecimento. A gente precisa usar a nossa boca com conhecimento nas palavras. Se eu não sei, então eu não falo. A gente entra em problema que não precisa entrar por falta de conhecimento. Não sei, não fala, irmão. Não dá palpite naquilo que você não sabe. E se você sabe, use a sabedoria para entrar, porque existe muitas formas de falar. Não é porque sabe, não é porque está certo, que você vai ter que falar de qualquer forma. Você precisa conhecer e usar da sabedoria para entrar em alguns lugares, para falar o coração de muitas pessoas. Tem muita gente orando, pedindo para Deus tocar no coração da sua família, dizendo: Deus, como eu queria que os meus pais estivessem aqui comigo na igreja, como eu queria que o meu marido estivesse aqui na igreja, como eu queria que a minha esposa, que os meus filhos estivessem aqui na igreja. A pessoa conhece Jesus, a pessoa conhece a verdade, só não está tendo sabedoria para lidar com as situações e circunstâncias da vida. Não adianta a gente saber, não adianta só conhecer, se não tiver sabedoria para comunicar. Diga bem forte: eu não posso falar de qualquer jeito. Eu preciso conhecer e falar com sabedoria. Nós precisamos conhecer o que estamos falando. Como que eu vou falar de Jesus se eu não conheço? Como que eu vou falar para você que Jesus muda a minha vida se não mudou a minha? Como que eu vou falar de Jesus se Jesus não fez algo sobrenatural, eu não experimentei Ele? Eu não posso simplesmente falar porque todo mundo está falando. Eu não posso simplesmente falar porque o pastor está pedindo. Nós temos que ter uma revelação, nós temos que ser tocados, nós temos que ter a nossa experiência, nós temos que buscar, nós temos que provar e ver de que o Senhor é bom. Agora, muitas das vezes tem gente que quer pegar e empurrar de goela abaixo. Irmão, não vai. Você faz um esforço desnecessário, só está atrasando o processo, só está se ferindo o outro lado, só está se machucando. Seja sábio, em nome de Jesus, e busque conhecimento. Conhecer a palavra e conhecer o Deus da palavra. Nós precisamos conhecer a palavra de Deus, mas também precisamos conhecer o Deus da palavra. Muitos não conhecem a palavra de Deus e querem conhecer o Deus da palavra. É importante você ter uma experiência com o Deus da palavra, mas também é importante você conhecer a palavra de Deus, e vice-versa, porque é necessário adquirir conhecimento. O conhecimento se adquire no estudo, mas também se adquire provando. É necessário provar e ver que Deus é bom, Deus é bom, Deus é bom, Deus é bom. Existem três coisas que surpreendem a Jesus, irmão. O primeiro é quando a gente usa sabedoria nas palavras. O segundo é quando a gente usa o conhecimento nas palavras. O terceiro é quando a gente usa a fé nas palavras. Porque uma coisa é eu falar, outra coisa é eu falar com fé. Uma coisa é eu falar de Jesus para alguém, outra coisa é eu falar de Jesus com fé para alguém. A palavra sai com fogo, a palavra sai com autoridade, a palavra sai com poder. Não são só palavras que eu lanço ao vento, mas são palavras carregadas de unção e de autoridade. Então por isso eu preciso do conhecimento, por isso eu preciso da sabedoria para declarar uma palavra de fé na vida de alguém. Ao passar pelas dificuldades, ao passar pelas tribulações, eu não só vou trazer uma opinião, eu vou trazer uma palavra carregada de favor e de autoridade.
Alguém me pergunta: pastor, eu estou enfrentando uma luta, eu estou enfrentando um desafio. Alguém me pergunta: pastor, eu preciso de uma bênção. Se eu não tiver cheio de Deus, se eu não buscar o conhecimento e a sabedoria, se eu não tiver provando do Senhor, que autoridade, que tipo de palavra que eu vou liberar? Por isso você não pode buscar conselho em qualquer pessoa. Por isso você não pode ouvir qualquer um. Por isso você não pode buscar conselho em quem só pode te dar opinião. Não busque conselhos em quem só tem opinião para dar. Opinião em qualquer esquina se encontra, em qualquer boteco se acha, em qualquer rodinha de amigo você descobre. Mas conselho é só para quem busca do alto a sabedoria, é só para quem busca o conhecimento, é só para quem prova, é só para quem carrega a unção, tem fé. Buscai de quem pode te dar em nome de Jesus. Sabe por que a gente toma escolhas erradas? Sabe por que a gente faz escolhas erradas ao longo da vida? Porque a gente está abrindo o coração para pessoas que nos entendem. Sim, eu vou falar para quem me traz paz. Vou falar para quem, sabe, passa a mão em mim, eu gosto desse carinho. Vou falar para quem me ouve e vai falar exatamente o que eu quero ouvir. Enquanto isso, a tua vida está indo de pior a pior. Você está escutando de quem não fala o que você precisa ouvir, e a tua vida vai indo de água abaixo, de pior a pior. Só que a gente não quer ouvir pessoas que nos confrontam na Bíblia, nos confrontam na palavra. A gente não quer ouvir quem fala a verdade, a gente quer ouvir quem massageia o nosso ego. E a nossa vida vai indo de mal a pior, de mal a pior. Mas quando eu decido ouvir alguém que tem sabedoria na palavra, quando eu decido escutar alguém que carrega conhecimento da palavra, quando eu decido escutar alguém que tem fé nas palavras, meu Deus do céu, a minha vida começa a avançar, a minha casa começa a ir para frente, o meu casamento começa a dar certo, a minha vida financeira começa a ser transformada. Quando eu decido ouvir alguém que foi chamado por Deus, a minha vida não é mais a mesma. Diga bem forte: é importante ouvir quem tem sabedoria, conhecimento e fé na palavra. Deus está te chamando para um novo tempo nesses dias, porque é importante ouvir, mas também é importante falar. No meio da nossa geração, há muitas pessoas que têm necessidade de ouvir. Todos nós precisamos ouvir, mas nós temos que também ser um canal para abençoar os outros, porque a Bíblia nos ensina sobre maturidade espiritual. Tem pessoas que estão chegando novinhas na fé, estão tendo as primeiras experiências com Jesus. Tem pessoas que nunca tiveram uma experiência para Jesus, e obviamente essas pessoas não vão ter o que alimentar. Elas precisam ser alimentadas. Então nós precisamos compreender que, assim como na vida natural a gente vai crescendo, vai se tornando adulto e tem responsabilidades, na vida espiritual também nós precisamos ter responsabilidades, crescer e se tornar maduro espiritualmente. O grande problema é que muitos já estão em idade adulta, querendo tomar o leitinho ainda. Muitos já eram para estar alimentando e querem ser alimentados. Aí fica chateado, quer ir embora, meu Deus do céu, essa igreja que deveria estar alimentando está indo embora. Por quê? Porque é o alimento do irmão mais novo. Aí prefere fazer igual o filho pródigo: vai me dar parte da herança, vou embora, vou para outro lugar. E sabe o que é pior? Foi Deus que falou. Por quê, pastor? Porque eu preciso de um avalista, e não tem melhor avalista do que Deus. Deus falou? Amém. Vai na paz, que Deus te abençoe.
Diga bem forte: nós precisamos crescer, porque a palavra tem poder de crescimento. Irmão, nós precisamos crescer, irmão. Existe o tempo de bebê na fé, existe o tempo de criança na fé, existe o tempo de pré-adolescente na fé, existe o tempo de adolescente na fé, existe o tempo de jovem na fé, mas existe o tempo de maduro na fé. E eu estou vendo Deus nos atraindo para esse lugar. Deus está nos levando para esse lugar. Quem é bebê, calma, você vai chegar a ser maduro, passa pelos processos. Mas quem é maduro já está na hora de realmente botar para quebrar, já está na hora de realmente fazer algo, já está na hora de realmente viver o que Deus te chamou, em nome de Jesus. Porque a vontade de Deus, irmão, é que nós tenhamos conhecimento para viver algo extraordinário na terra. A vontade de Deus é que eu e você tenha conhecimento sobre as palavras, e que nós sejamos sábios ao falar, para que venhamos viver algo glorioso na presença do Senhor. A vontade de Deus é que a gente use do conhecimento e da sabedoria, para que as palavras da nossa boca saiam e sejam usadas com autoridade e com fé, e que gere fé na vida de outras pessoas. Deus nos chamou para encher as pessoas de fé com as palavras que saem da nossa boca. O grande problema é que a gente quer usar das circunstâncias que estamos enfrentando para ministrar no coração dos outros. Irmão, deixa eu te perguntar uma coisa: quando você já me viu pregando uma palavra de desânimo e de tristeza ao coração de vocês? Quando? Nunca. E nunca vão ver. Não é porque eu não enfrento o problema, não é porque minha vida é perfeita, não é porque está tudo certo, não é porque eu já realizei todos os meus sonhos, não é porque eu tenho tudo que eu gostaria de ter, não, é porque eu entendi que eu amadureci e eu preciso alimentar. Vou abrir meu coração para Deus, vou abrir meu coração para homens maduros que vão abençoar a minha vida. Não vou sair falando para todo mundo que hoje eu não estou legal, que hoje uma porta se fechou, que hoje eu estou cheio de problema. Por quê? Porque eu já entendi que eu preciso ser alimentado, e quem pode me alimentar? Eu preciso de alimento, e eu não vou buscar em qualquer lugar. Por quê? Porque tem gente que tem alimento contaminado. Alimento contaminado pode até matar a fome, mas não supre você. Pode até matar a fome momentaneamente, mas não vai suprir você. Você precisa de um alimento puro, perfeito, um alimento da parte de Deus para a sua vida. Então, em nome de Jesus, use as palavras com sabedoria, com conhecimento e carregadas de fé, e tenha o entendimento que você precisa alimentar os mais novos. Alimente os mais novos. Fale dos seus problemas para quem é mais velho e pode te ajudar. Busque o pastor, busque os líderes, busque os irmãos maduros, busque aqueles que podem te dar um conselho maravilhoso, uma palavra abençoada, que não vão fazer você comer alimentos que estão contaminados, em nome de Jesus. Então diga bem forte: conhecimento, sabedoria e fé. Saber sobre o que falar, isso é conhecimento. É saber sobre o que falar. Não falo qualquer coisa, não falo besteira, não falo o que eu não sei. Eu preciso saber o que falar. Sabedoria é saber como falar. Às vezes o que eu estou falando é correto, às vezes o que eu estou falando é uma verdade absoluta, às vezes o que eu estou falando é bom para aquela pessoa, só não é da forma certa. E por não ser da forma certa, não tem eficácia, não age, não é de qualquer jeito,
como remédio. Tem remédios que você vai dar para os filhos e que você vai precisar ajustar o remédio. A Isabela, por exemplo, como que ela toma os remédiozinhos? Tem que colocar um pouquinho de água junto. Às vezes ela pede um golinho de água antes, joga o remédio e depois mais água depois. Porque se não fazer dessa forma, ela vai jogar o remédio para fora. Ela tomou o remédio, mas o remédio não trouxe o resultado esperado. O remédio era bom, o remédio é perfeito, o remédio é o que ela precisava, só que foi aplicado de forma incorreta, não trouxe resultados. Então sabedoria vai te ensinar como falar. Não podemos falar de qualquer jeito. Talvez com um eu possa dar uma lapada mais firme, talvez com o outro eu tenho que passar, sabe, um sabonete para dar uma... Isso. Tem gente que a gente consegue dar uma... Outros. Por isso nós precisamos pedir a Deus sabedoria para saber como vamos falar. E fé é saber o que falar. Conhecimento sobre o que, sabedoria como, e saber o que falar. Isso é fé. Eu sei porque eu acredito. Já aconteceu comigo, já aconteceu na vida de outras pessoas. Eu sei o que falar. Outro dia, uma pessoa da nossa família nos ligou chorando. O filho tem 20 anos aproximadamente, diagnóstico de câncer nos testículos. Uma pessoa da nossa família, muito próxima de nós, nos ligou desesperada. Na hora a pastora atendeu, a mãe ligou chorando, e aí eu do lado, a pastora já botou no viva voz e falou: fala aqui com o pastor. E eu, calma. E aí na hora já desceu a palavra. Deus me fez lembrar de Lázaro. E eu disse para aquela mãe: mãe, essa doença não é para a morte, mas é para a glória de Deus. É para a glória de Deus, é para a glória de Deus, é para a glória de Deus. Sabe, uma palavra carregada de fé, uma palavra carregada de sabedoria, uma palavra cheia de conhecimento. Ela trouxe uma paz que excede todo entendimento para aquela mãe. E sabe o que aconteceu? O jovem fez a cirurgia, e agora o resultado veio. Está livre do mal, foi curado, e Jesus está sendo glorificado, glorificado, glorificado. Irmão, quando nós alinhamos esses 3 pontos, conhecimento, sabedoria e fé, aquilo que nós falamos gera favor, aquilo que nós falamos gera vida, aquilo que nós falamos gera milagres. Antes de abrir a boca, peça sabedoria. Antes de abrir a boca, saiba se você tem conhecimento daquilo que você vai falar. Antes de abrir a boca, entenda que você precisa liberar uma palavra carregada de fé. Quando alinhamos os 3 pontos, vamos ver o favor, vamos ver milagre, vamos ver uma vida cheia do poder de Deus. E eu quero declarar em nome de Jesus: a partir de hoje você vai sempre saber o que falar. Pastor, naquela hora o que eu faço? Deus vai te dar o que falar. A partir de hoje você vai saber o que falar. Você não vai se perder no que está falando, em nome de Jesus. A partir de hoje você vai saber como falar. Ou seja, você não vai desperdiçar a oportunidade. Deus vai te dar sabedoria em palavras, em nome de Jesus. A partir de hoje você vai saber o que falar. Você não vai ter nenhuma dúvida no que você está falando. Porque muitas das vezes pessoas pedem um conselho, nos pedem a palavra, a gente fala, mas vem
um espírito do inferno, um pensamento maligno para trazer dúvida. Meu Deus, será o que eu estou falando vai ser verdade? Será que o milagre que eu estou dizendo vai acontecer mesmo? Meu Deus, e se não acontecer? Eu quero declarar em nome de Jesus que a partir de hoje você não vai ter nenhuma dúvida no que fala. Você vai declarar: tem milagre, tem favor, tem resposta. Deus é poderoso, Deus vai agir, Deus vai fazer, Deus vai trazer um milagre, Deus vai operar algo sobrenatural. Você não vai ter dúvida em nome de Jesus. Em nome de Jesus. O centurião, irmãos, um oficial romano, alguém que foi levantado para ser líder de alguns no exército, ele teve um encontro poderoso com Jesus. Jesus entra na cidade, ele vai à presença de Jesus pedindo para que Jesus faça um milagre, não na sua vida, mas na vida de alguém. Irmão, nós precisamos aprender isso como igreja, buscar Jesus não só por nós mesmos, mas por alguém. Ele foi buscar Jesus por um empregado, e na presença de Jesus ele foi sábio, ele tinha conhecimento, ele sabia o poder das palavras, ele carregava fé em seu coração. É isso que eu e você precisamos. É isso que nós vamos fazer e nos levantar a partir de hoje. Nós vamos nos levantar em sabedoria, nós vamos levantar em conhecimento, nós vamos nos levantar em fé e vamos viver milagres sobrenaturais, e o nome de Jesus será glorificado. Se você acredita nisso, fica de pé no seu lugar, aplaude bem forte o Senhor.